Talvez algum dia você já tenha se perguntado como é que eu saio desse modo sobrevivência e entro numa jornada de caminhar pela supraconsciência. Talvez você nem tenha se perguntado o que é a supraconsciência, mas o teu coração diz, tem algo interessante aí e isso é para mim. Talvez você sinta que está sempre buscando informações, assistindo vídeos, lendo livros, fazendo cursos, mas a tua vida continua a mesma coisa, praticamente igual. Então, talvez o problema não seja falta de informação, talvez o problema seja falta de intenção. E é sobre isso que nós vamos começar a falar nesta pequena jornada, nesse mini curso, para você sair desse lugar de 3D e ir para esse lado aqui de 5D, que a nova Terra depende disso para a nossa evolução. E nós contamos com você. E então, hoje eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre informação e transformação. Mostrar como a vontade e a intenção podem abrir o caminho para níveis mais elevados de consciência. E Saint-Germain, ele deixa uma reflexão muito importante. Ele afirma que as pessoas buscam muito por informação, mas buscam muito pouca transformação. E a transformação é justamente a prática de tudo aquilo que nós aprendemos. Sem colocar em prática não tem transformação. Isso porque nós estamos falando de expansão da consciência. A consciência só expande quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Você já pensou nisso? Isso é algo que muda, é uma chave que muda dentro de nós. Porque você diz, por que então eu não mudei? Porque dentro de nós tem uma coisa chamada ego. E o ego, ele resiste muito à mudança. Vamos falar sobre isso. A consciência, ela não expande apenas ouvindo, lendo ou estudando. Ela expande quando aquilo que nós aprendemos se transforma em experiência viva. E é interessante perceber como a ciência e a espiritualidade começam a se encontrar nesse ponto. Você já percebeu algo parecido com isso? Eu vou te dar alguns exemplos. Amit Goswami, ele afirma que a nova ciência da consciência vem ganhando muito espaço. A consciência deixa de ser vista como um aspecto do nosso cérebro e passa a ser considerado como um aspecto fundamental da nossa realidade. E o que é a realidade? Senão a construção de coisas que passaram pela mente, pelo pensamento do ser humano. E como nós saímos, às vezes, desse mundo de desgraça, cheio de coisas que nós gostamos muito, mas cheio de coisas que não gostamos muito, para um mundo onde a gente passa a ver coisas mais agradáveis, mais bonitas, mudando os nossos aplicativos mentais. E quanto mais nós mudamos aplicativos mentais, removemos os antigos, atualizamos os novos constantemente e de vez em quando fazemos uma atualização nesse sistema todo, nós vamos passando desse lugar aqui de 3D para um lugar de 5D. Um lugar onde tudo é melhor do que esse mundo aqui. Joe Dispenza, que você também já ouviu falar, com certeza, ele afirma que para mudar a nossa vida, nós precisamos mudar as nossas crenças sobre a natureza da realidade. E é isso que eu acabei de explicar. A realidade nós criamos. A realidade ela é igual àquilo que tem dentro de mim. Isso Saint-Germain nos ensina. Aí o encontro, né? Da ciência com a espiritualidade. Ele diz, onde está a sua mente, aí está tu. E a mente engana. A nossa mente, ela entende o mundo de acordo com os aplicativos. Esses aplicativos vêm, como eu digo sempre, da nossa família, da nossa genética, da religião ou ausência de religião. Não estamos dizendo que isso é ruim, isso é bom, certo? Mas tudo tem uma limitação.
tudo vai até certo ponto, né? A própria ciência só leva a gente até determinado lugar. E precisamos mudar essa realidade. Sabe de que forma? Da forma que um ser chamado Einstein mostrou para todos nós. Quando ele dizia: a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. E em algum momento, para nosso processo evolutivo acontecer, nós precisamos juntar as duas partes, certo? E se você está gostando, aproveite e já deixe o seu like. E é aqui que entra a dimensão espiritual nessa conversa toda. Porque agora nós vamos falar dos 7 raios. Na verdade, nós vamos falar de 2. Você já ouviu falar dos mestres ascensionados, dos 7 raios, das qualidades de cada raio. Os mestres têm uma equipe para cada um deles, mas o que nos interessa hoje é que nós temos um raio chamado raio azul. E esse raio azul, quem governa esse raio, essas forças, é o mestre Moria. E tem um cara que você já ouviu falar, o arcanjo Miguel. Todos eles fazem parte do primeiro raio. E esse primeiro raio, ele tem algumas qualidades. Olha, tudo que está sobre a Terra, toda energia que nós recebemos do Sol, tem esses 7 raios. Tudo tem essas 7 frequências energéticas. Cada uma dessas frequências tem uma função no nosso planeta, como o ar que nós respiramos. Certo? Então vamos voltar para cá, para o raio azul, o raio da vontade, que é um atributo do primeiro raio, representado por qualidades como força interior, coragem, perseverança, determinação e fé. Sem essa energia equilibrada em nós, a nossa expansão de consciência começa a encontrar alguns obstáculos, porque nós podemos ter muita vontade, entre aspas, poder, fé, só que usar essa energia de uma forma equivocada, como viemos fazendo ao longo da nossa trajetória. Não estou falando só dessa vida não, né? Estou falando de outras oportunidades. E talvez, quando você se aprofunda um pouquinho mais, toda essa energia, nós em algum momento já soubemos usá-la de forma muito assertiva e algumas vezes equivocadas. E agora nós estamos colocando a casa em ordem. Aqui eu acertei, aqui eu me equivoquei. E agora aqui entra um passo muito importante. Vamos falar mais uma vez do processo da intenção. Como é que eu percebo que eu estou manifestando aquelas memórias onde eu usava a energia do primeiro raio da vontade, fé, força, poder, perseverança, etc., de forma equivocada? E agora eu vou te dar dicas, 3 dicas de como você pode perceber se tem alguma coisa meio equivocada aí nessa história de você lidar bem com essas frequências energéticas. Observe alguns sinais. Primeiro, medo de mudar. O novo parece arriscado. A mente cria inúmeras dúvidas. E se não der certo? E se eu perder o que eu já tenho? E se eu não conseguir? Segundo ponto importante a ser observado: procrastinação. Você sabe o que você precisa fazer, mas você deixa para depois. Muitas vezes o depois nunca chega. Aquilo que começava a despertar dentro de você acaba perdendo força, perde energia e volta para o esquecimento. E você nunca vai praticar. Terceiro ponto: preguiça e desânimo. Sim, senhor, sim, senhora. Muitas vezes não é falta de capacidade. É apenas consciência que ainda está preso a padrões antigos. Aquelas passagens nossas onde nós não acertamos muito. E às vezes isso vem de uma forma repetitiva na nossa vida para ver se você acorda. A vida traz isso para a gente. A vida mostra o que está precisando ser trabalhado em nós, certo? E o que é mais interessante é que esses 3 aspectos eles costumam caminhar juntos. Preste atenção. O medo gera procrastinação.
A procrastinação gera estagnação. A estagnação gera desânimo. Esse desânimo também pode ser preguiça. Desânimo é um pouquinho diferente de preguiça, mas as duas coisas caminham juntas. Desânimo tem uma conotação mais fisiológica, falta de hormônios que dão essa sensação de alegria, de motivação, e a preguiça, ela é mais energética. É quando você está com a sua frequência muito ancorada em coisas negativas, em alimentos de energia densa. Tudo isso traz preguiça. E como reconhecer então, já que eu comecei a olhar para esses aspectos, quando a minha vontade está desequilibrada? Primeiro, você tem que desenvolver uma fé saudável em você mesmo. E eu não estou falando de fé religiosa, não. Estou falando daquela confiança interior que parece vir de um lugar mais profundo da nossa consciência. Segundo, você sente entusiasmo pela própria transformação. Tudo que vem para te mudar, você quer abraçar aquilo e aplicar, você não fica procrastinando. Você não empurra, não deixa para depois. Você não tem medo de nada, porque o medo é um falsário mental para deixar você parado no mesmo lugar. E você compreende que crescer exige prática, e é disso que nós estamos falando. Intenção leva à prática. Intenção é uma vontade transformadora e leva à prática. E a prática muda você de um lugar onde você junta informações para um lugar onde você executa. Porque na escola nós precisamos fazer exercícios para treinar? Porque um médico precisa fazer residência e tantos outros profissionais não têm que treinar, praticar, fazer estágio? Olha, gente, isso é a vida. Precisamos fazer a mesma coisa aqui. Mudar aplicativo não é só enfiar o aplicativo lá dentro, tem que passar a usar os aplicativos. E então é isso que é o segundo ponto. Você sente entusiasmo pela própria transformação. Você compreende que crescer exige prática, que conhecimento sem aplicação não produz mudança de forma alguma. E o terceiro ponto, importante, você aprende a abraçar as oportunidades quando elas aparecem. Nós temos um curso aqui, né, que fala do tempo, que nós precisamos sair do tempo cronológico para o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, né? O cronológico é esse daqui da terceira dimensão e o Kairos é o tempo de Deus, o tempo da quinta dimensão. E o Kairos, na mitologia, ele é um cara sem cabelo, que só tem um tufo de cabelo aqui na frente, né? Se você perde a oportunidade de agarrar pelo cabelo, você não consegue agarrar mais a oportunidade, porque aqui atrás é careca. Então, nós agarramos, porque o meu ego quer. Olha, se o seu ego agarrar alguma coisa muito importante, é porque ele já aprendeu muita coisa. Mas se você tem dúvida, não tenha dúvida, porque dúvida é uma frequência vibratória muito baixa e você vai cair lá naquele primeiro ponto onde você se afasta e perde a oportunidade. Então, ao invés de você esperar o momento perfeito, que nunca vai chegar, começa a agir agora, mesmo que seja em pequenos passos. E por falar em agora, você já deixou o seu like? E se não deixou o seu like, aproveita e faz isso agora. E outra coisa que você pode também fazer é assinar o canal. Eu juro que eu ficaria muito, mas muito feliz mesmo de ter esse retorno seu. Eu agradeço do fundo do meu coração. E eu quero compartilhar uma coisa muito importante com vocês, para que vocês possam entender como eu trabalho para quem não me conhece ainda. Durante a preparação desta aula, eu e a nossa equipe, né, que é a equipe Cruz de Malta, que não é uma equipe física, tem sim uma equipe de algumas pessoas físicas, mas quem escreve sou eu e os mestres. A equipe Cruz de Malta fazendo a ponte
entre os mestres que estão me orientando nesse curso aqui, nesse mini curso, que é mestre Elmória, Saint-Germain e Feng Wei. Mestre Elmória, Saint-Germain, vocês já devem ter ouvido falar com certeza bastante, mas o Feng Wei é um mestre pouco conhecido da maior parte das pessoas. E ele é o Senhor da alegria, porque cada mestre ascensionado tem uma energia, trabalha uma força. E a alegria, como disse Ananda, é um dom divino. Então vamos lá. Todos esses mestres, eles representam forças complementares que nos ajudam na nossa jornada. Porque a alegria, ela é uma frequência vibratória mais elevada um pouquinho que a energia do amor, como eu sempre falo aqui. E se você nos acompanha, talvez você tenha percebido que nos últimos tempos o mestre Elmória tem aparecido muito com Saint-Germain ou vice-versa. Isso acontece porque eles representam forças complementares na nossa jornada evolutiva. Elmória sendo o começo do caminho, a vontade, o poder, a fé, né? A perseverança. E o Saint-Germain, nós passamos por todos os raios e chega no Saint-Germain, que é onde nós trabalhamos tudo isso aqui e nós fomos agregando valores, percepções, onde hoje eu digo, opa, isso aqui não está bom em mim, estou preguiçosa, melhor eu transmutar essas memórias aí. Eu acho que ficou fácil entender. Saint-Germain, ele é o Senhor da liberdade e ele nos abre a porta do aprisionamento da terceira dimensão, usando o perdão e a transmutação. Elmória, então, representa a vontade, a perseverança, a força para iniciar a jornada e superar as resistências do ego. E o Saint-Germain, a libertação, a transmutação, como eu disse. Para que nós possamos sair das nossas crenças limitantes e realmente expandir a nossa consciência no sentido de praticar. Porque senão o ego não deixa e não transforma, não muda, não expande. Nada em nós. E nossa energia fica ali, né? Desse tamaninho. Agora, quero só falar mais uma coisinha sobre todos os mestres, né? São muito mais do que 7 raios, que 7 mestres, mas essas são as forças que nós temos que usar aqui nesse momento planetário, aprender a usar. Todas as energias de todos os mestres estão unidas. A lembrança do prisma de Newton. Né? Quando Newton faz aquela experiência de jogar a luz num prisma, a luz se multiplica e ela se transforma na energia dos 7 raios. Então, todos os raios estão em todos os raios, na verdade. Bom, é mais ou menos isso. O objetivo não é dar uma aula de 7 raios, só para você entender. Agora, falando das virtudes, das qualidades dos 7 raios, existe uma ciência que as universidades raramente trabalham com essa modalidade, com esse segmento, que é a psicologia positiva. Na grade dos cursos de psicologia não entra a psicologia positiva. E o que é a psicologia positiva? É uma nova corrente de psicologia que não é enquadradinha, onde o seu precursor, que é o Martin Seligman, e seus companheiros, mas ele é o grande nome, ele começou a perceber que a psicologia tradicional é muito focada na doença, no desequilíbrio emocional, nas memórias, etc. E ele pensou assim, precisamos olhar para o lado positivo das coisas. Era um cara que já estava desperto, certo? E então vem a psicologia positiva, onde ele separa algumas qualidades, né, que são forças de caráter, virtudes. E uma delas é a coragem. E nós precisamos ter coragem para sair das frequências vibratórias mais baixas. Eu sempre falo isso, para você ir para frequências vibratórias mais elevadas. E isso tem relação com a supraconsciência, que a supraconsciência é uma bomba de energia de alta frequência. E esta coragem dentro da psicologia positiva, ela tem a ver com forças como bravura, perseverança, integridade e entusiasmo.
Virtudes que fortalecem exatamente a energia da vontade. E já no campo da transcendência, do sétimo raio, encontramos qualidades como a gratidão, que nós sabemos que a gratidão é algo transformador. A esperança, que é quando o ego começa a despertar. A apreciação da beleza, quando nós percebemos coisas à nossa volta para a gente encher os olhos, para você mudar a tua frequência. Para de olhar para o que é ruim e começa a olhar para o que é positivo. E por isso se chama psicologia positiva. O humor, não preciso nem explicar, porque o humor transforma também, mas não é humorzinho de terceira dimensão, mas começa por ali, né? E espiritualidade, dentro da transcendência. Não preciso falar muita coisa, mas se vocês quiserem, podemos fazer um curso só falando de psicologia positiva e, se for o caso, dar ponte com a parte espiritual. Todos esses aspectos da transcendência dialogam profundamente com a energia da libertação e da expansão da consciência. Por isso, esses mestres parecem estar sempre trabalhando juntos. Não porque eles estejam separados, mas porque representam forças complementares que nos ajudam a caminhar da sobrevivência para a supraconsciência, para a consciência expandida e expandida e expandida e expandida e expandida. Não é um salto e você chega. É algo que se vai aumentando, vamos conquistando, certo? E antes de nós encerrarmos, eu gostaria de deixar uma pergunta para a sua reflexão. O que é que você sabe que precisa fazer, mas continua adiando? Qual transformação está tentando nascer dentro de você? Observe, perceba. Se identificar com algo, com a energia do ego, da resistência, da sombra, peça a transmutação. Simples assim. Na próxima aula, nós vamos aprofundar a nossa compreensão sobre o verdadeiro poder da intenção e como ela influencia diretamente o processo de expansão da nossa consciência. Essa é a primeira aula do nosso mini curso da sobrevivência à supraconsciência. E para não perder a continuação, salve essa playlist aqui e ative as notificações. Até a próxima aula. Ah, não se esqueça, nós temos um anexo com algum material para você aproveitar também. Dá uma olhadinha lá. Vai te ajudar bastante. Porque quem escreve não esquece. Gratidão.